que todo mundo... Aí, de repente, começa a se falar de negócio de corrupção. Eu não entro nessa. Eu não entro nessa. Eu entro muito mais na omissão e na incompetência. Não entro no esquema que é mais fácil de falar de corrupção. Nem vim dar entrevista aqui, que eu sei que a mídia toda já começa, isso é normal, porque perdeu, não. Nada disso, nada disso. Eu tenho muito tempo para saber que se perde, se ganha e se empata no futebol. E a propósito, eu também quero dizer que eu saí bastante satisfeito com o que eu vi ontem. Que foi uma resposta. Foi uma resposta àqueles que gostam de falar de analisar futebol e analisar time de futebol e analisar comportamento. O time do Vasco deu uma demonstração para aqueles que acham que o time do Vasco é inferior, que o time do Vasco está na Série B, jogou contra o Santos, uma equipe que está entre as melhores que tem no Brasil, atrás de um resultado. Não é do resultado que pode acontecer numa partida, não. Em busca de um resultado que você tinha que ganhar por 2 gols, e jogou de igual para igual com o Santos, e jogou, muitas vezes, melhor do que o Santos. Então, me deixou, pessoalmente, muito satisfeito, e eu acho que calou a boca de muita gente. Agora, quem calou a boca de muita gente foi a torcida do Vasco. A torcida do Vasco deu uma demonstração que não vai pela mídia. Não teve um problema. Ninguém, o torcedor do Vasco, não viria aqui se ele não acreditasse. Ele não veio aqui porque houve convocação. Ele não veio aqui porque o preço do ingresso estava mais barato. Ele veio aqui porque ele acreditava. Para ver um jogo de 10 horas da noite, com todo o problema de retorno que tem, e ele comparecer, quando usavam todos os fatores desmotivadores, e ela não se influenciou, ela veio e teve uma participação que eu, como presidente e torcedor do Vasco, eu fiquei orgulhoso do comportamento da torcida do Vasco. E, apesar de acontecerem algumas coisas. Eu acho que tem um repórter do Extra aqui, não tem? Não tem ou não veio? Ah, não veio, então não vem. É como ele fez a reportagem. Botou na segunda-feira do jogo, uma fotografia falsa, bilheteria vazia. Bilheteria vazia, que depois ele teve que tirar. Dizem muitos que jornalismo é isso, mano. Às vezes eles não podem comparecer, e aí usam uma fotografia que tinha. Bilheteria vazia, a bilheteria esteve ocupada permanentemente com os torcedores vindo comprar ingresso aqui, mas estampou na segunda-feira, bilheteria vazia. Como se o torcedor, querendo mostrar que o torcedor não estava acreditando e o torcedor acreditou. Bom, eu queria só deixar isso registrado.
aproveitar. Tem alguém do Esporte Interativo aqui? Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei se o Esporte Interativo tem problema com a Globo ou a Globo com o Esporte Interativo. Se o Esporte Interativo que fez contrato com o Santos e não fez com a Globo, se eles têm problema. Isso eu não sei. Agora, por favor, botem as notícias que tem que botar. Quem vem no Vasco, no campo do Vasco, sabe perfeitamente que os times só é permitido aquecer no campo atrás do gol. E quem aquece? E o Vasco aquece atrás do gol. E o adversário aquece atrás do outro gol. Mas não satisfeito, o delegado do jogo foi falar para o Santos que tinha que aquecer atrás do gol. O que fez o Santos? Foi aquecer dentro do campo. Aí o Esporte Interativo, que está correndo bem atrás da notícia, diz que eu mandei retirar. Eu não mandei nada. O Esporte Interativo, o Santos, é que de forma indevida, foi aquecer dentro do campo. Porque ninguém quer saber por que a gente não deixa aquecer dentro do campo. A gente não deixa aquecer dentro do campo porque tem que saber o que é o custo para ter esse campo. O que custa manter esse campo? O que custa fazer o campo? E é por essa razão. Aí eu sou surpreendido com o negócio, e o pior é envolvendo meu nome, que eu é que mandei retirar. Eu não mandei retirar nada. Muito pelo contrário. Se eu fosse para mandar retirar, eu mandava retirar, não tinha mais aquecimento. Cara que descumpre uma coisa comigo aqui no Vasco, não tem mais acerto. Eles tinham que ir embora, nem atrás, nem do lado, nem aonde. Não iam aquecer dentro do vestiário. Porque foi falado, foi tratado. Aí usam como se estivesse usando o meu nome, que eu tivesse feito isso. Só para... Eu não sei se isso é por causa de querer contrabalançar lá o negócio do Santos e tal. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem a Esporte Interativo, nem a Globo, isso eles já sabem. Manda no meu campo. No meu campo não manda. Então, a gente... É só para deixar esse reparo, para que como eu tomei conhecimento de ver isso, eu li, e reparar que eu não tive participação. Bom, era isso que eu queria falar, e está aberto quem quiser me perguntar alguma coisa. Boa tarde. Boa tarde, Eurico Felipe Schmidt, do Globoesporte.com. Queria saber se você vai tomar alguma providência formal junto à CBF em relação aos árbitros, algum dossiê, alguma queixa formal, o que você pretende fazer nesse sentido? Primeiro que eu quero que você me explique o que é uma providência formal. Entregar algum documento da CBF, alguma queixa? Eu quero saber, é o que eu estou te perguntando, porque eu te respondo com outra pergunta. Se eu tomar uma providência formal com a CBF, o que isso vai adiantar para mim? O que isso vai adiantar para o Vasco? O que isso vai reparar o erro? O que eu estou colocando aqui não tem reparação. O que aconteceu com o Vasco não tem reparação. O que eu estou colocando, que para mim é o mais importante, é que aquele que erra, no caso que é o árbitro, erro comprovado, ele não pode passar impune. E aqueles que comandam o árbitro também, se não tomam providência, não podem passar impunes. Eu estou falando isso publicamente. Não adianta eu pegar um papel e escrever, e daí? E daí?
Isso é que tem que se tornar público. O que eu estou tentando colocar é que tem que ver que o tribunal, os procuradores no tribunal, que buscam a denúncia em relação ao atleta, buscam a denúncia pela súmula, e já tem inúmeros casos que eles buscam denúncia pelo que eles veem na TV. Tem inúmeros. Quando você vê o procurador, se vê um erro flagrante desse, ele tem que denunciar o árbitro. Ele que procura o artigo que ele vai denunciar o árbitro. Porque ele cometeu um erro. Porque quem comete um erro como esse árbitro cometeu, o que ele escreveu na súmula não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. É uma súmula desmoralizada pelo comportamento dele. Isso é o que eu estou falando. Quer dizer, eu tenho uma coisa. Eu nunca joguei, nem jogo para a galera. Esse negócio assim, vou na CBF, vou protestar e não sei o quê. O meu protesto é público. Meu protesto é público. E acho que eles não têm como contestar o protesto que eu estou fazendo. É só isso. Eu estou me pronunciando aqui. Com certeza vai ter esse jogo deve ir ao tribunal, e com certeza eu vou ao tribunal. Eu, pessoalmente, representar. Isso aí. Isso para mim é que é ação prática. Tá? Presidente, boa tarde. João Venturi, do Fox Sports. Em relação ao senhor falou que procurador deveria denunciar. Eu queria relembrar um caso que aconteceu este ano no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo. O presidente do Flamengo reclamou bastante de uma entrada de um jogador do Corinthians num jogador do Flamengo, e o Weber Roberto Lopes, na época, o árbitro sequer deu cartão amarelo para o jogador do Corinthians. O Flamengo entrou com uma procuração, mas nada aconteceu com o árbitro. Ele acabou sendo absolvido pelo tribunal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Da postura, o clube acionou o tribunal, esperando também uma postura do tribunal, uma pena para cima da arbitragem, mas que nada aconteceu. Isso, de certa forma, diminui um pouco o poder do clube na hora de cobrar em cima do tribunal? Como é que o senhor vê esse tipo de manobra? Não, o tribunal não se cobra, né? O tribunal não se cobra. Eu não falo... Você pode cobrar muito na parte administrativa, mas o tribunal não se cobra. O tribunal, você, quando muito, tenta apresentar a denúncia, e que formalmente só pode ser feita pelo procurador. Mas você pode... Agora, o julgamento do tribunal, aí não adianta você... Eu ainda não vi, esse caso, por exemplo, pode ser de um lance, etc., mas eu não vi ainda algo de uma atuação de um árbitro numa partida de futebol ser passível de denúncia no tribunal e apreciação pelo tribunal. E o tribunal apreciar realmente aqui, diante de tudo que está aqui apresentado, errou, e como eu dou 20 dias 30 dias ao dirigente, 5 jogos vou dar tantos dias ao árbitro. Eu entendo assim. Quer dizer, isso é uma prática normal do tribunal apreciar o que é levado a ele. Você não tem a dúvida que isso precisa ser levado. Que eu vou levar. Isso eu vou levar. Os erros cometidos,
e todos eles devidamente documentados pelas imagens de vocês mesmos. Vocês é que fazem as imagens. Não é opinião, é imagem. Eu vou entregar ao tribunal. Se o tribunal entender que deve, o faz. Se não entender que deve, eu vou continuar lutando. O que eu quero dizer é que eu vou continuar lutando para que os árbitros sejam passíveis de punição. E, ao mesmo tempo, aí sim, a denúncia ao tribunal é aquela outra que eu te falei, do problema do procedimento da comissão de arbitragem. Se está correta, que continue. Tá? Mais uma pergunta para fazer para o senhor. Ontem a gente acompanhou bastante a insatisfação, né, da torcida, enfim, da diretoria, do Vasco. Em São Paulo também teve algo parecido no jogo entre Corinthians e Fluminense. A diretoria do Corinthians reclamando bastante também, a diretoria do Fluminense, desculpa, reclamando bastante da arbitragem. Os dois casos envolvendo times paulistas e cariocas. Queria que o senhor falasse, eu acho que isso é uma coincidência ou, enfim. Acho que pode ser. Pode ser. Só não pode ser muito repetitivo, que aí deixa de ser coincidência. Coincidência é algo que o nome está dizendo, coincidência. Uma coincidência hoje, coincidência amanhã, coincidência depois, aí deixa de ser coincidência. Eu não acompanhei, não vi o jogo do Fluminense. A verdade, quer dizer, o que se aplica nesse negócio todo, e no jogo do Fluminense, e outros jogos, um fato aí notório, por exemplo, daquele jogo do Internacional e Corinthians, o que tem que ter, o que eu pleiteio, não é o caso especificamente desse árbitro, é geral. Tem que ter uma punição, e uma punição do tribunal. Ou então, uma punição, aquela assim, não, eu deixei de escalar. Não, a comissão de arbitragem, eu deixei de escalar na próxima rodada. Não. Tem que claramente dizer, o árbitro está suspenso tantos dias. Simples. O árbitro foi suspenso. Aí a comissão de arbitragem fica isenta de responsabilidade. Mas quando a comissão de arbitragem não toma uma atitude dessa, ela está conestando o que aconteceu. Ou então chegar e dizer assim, não, nós tomamos providência, ele vai ficar, ele está afastado da próxima. Mas, é claro, ele sofreu a penalidade, ele está afastado tantos dias, tantas rodadas, acabou. Ou não apita mais jogos da Série A, apita da Série B, ou não apita da Série B, apita da Série C. Não importa. Tem que ter uma punição. O que eu busco é a punição. E vou buscar. Vou buscar no tribunal, conto sem dúvida. Presidente, aqui, Ranieri Borges, da Bradesco Esportes FM. Até em cima do seu pronunciamento inicial, para ficar um pouco mais claro para a gente, o senhor acredita que houve uma sequência de erros ou em algum momento houve má fé no seu entendimento? Não entendi. Durante a partida, houve uma sequência de 3 erros principais ou houve má fé por conta da equipe de arbitragem em algum momento do jogo para favorecer o Santos? Não, muita calma nessa hora. Eu falei bem lentamente e falei de um primeiro lance, de um segundo lance, de um terceiro lance, da bola batendo na mão, que era interpretação, que podia ser jogada como interpretação, e repito, só que foi uma interpretação sempre da mesma forma. Porque o que eles dizem é que a questão de... Tem outros que a interpretação, a bola bateu na mão, tem que marcar. E outros acho que não. Agora, isso vem desde que eu me entendo
jogando futebol, ou vendo futebol. Ela toca na mão. Se ela desvia a trajetória, não tem discussão. Não importa se ela bateu ou não bateu. Se ela desviou, se a bola que eu faço ela vai em direção ao gol, por exemplo, e bateu aqui, é pênalti, não se discute. Bom, mas ele teve essa mesma interpretação. Até aí, foi questão de interpretação. Para ser bem claro que eu já disse isso antes. O outro lance, ele estava a 2 metros, quando teve a falta do jogador, teve a falta, depois, em seguida, recebeu em impedimento, aí é que eu disse, e repito, aí foi intencional. Agora, o intencional, no sentido que você já está colocando, de beneficiar o Santos, aí é por tua conta. Ele é intencional dele. Eu não sei qual era a intenção dele. Esse lance aqui eu não caracterizo como incompetência. Como erro intencional. Ou ele não tem condição de estar apitando uma partida de futebol no Campeonato Brasileiro. Isso aí é claro. Estou a 2 metros do lance. Estou vendo o sujeito meter o cotovelo. E aí foi o que eu disse. Aí passa a ser do trio, do quarteto. Não dou a falta. O sujeito recebe a bola lá em impedimento. O Bandeira, que tem a obrigação de estar na linha, não dá o impedimento. Por quê? É intencional. Ou intencional de incompetência também. Porque o incompetente, ele faz também intencionalmente. Às vezes faz só por pura incompetência. Outra faz intencionalmente. Agora, se é para beneficiar A, B, C ou D, ou beneficiar ele próprio, isso aí é outra conversa. Eurico, aqui atrás, boa tarde. Diga, senhora. Quanto frustra os planos do Vasco para esse ano, essa eliminação na Copa do Brasil? O que muda? Como é que fica esse ano agora do Vasco até o final? Que mudanças você já imagina em termos de orçamento, de planejamento? Já começa a se pensar no ano que vem? Como é que fica a situação? Não frustra nada. A Copa do Brasil era algo que ele causou prejuízo, não muda nada de orçamento, porque é uma receita que deixa de entrar. E era um título que podia ser conquistado. Isso não muda. E continua a mesma situação aqui nossa do Vasco, que o objetivo que nós temos que eu coloco como obrigação, quer dizer, da gente, do retorno à Série A, e ano que vem será o ano que vem, sem dúvida. O ano que vem será o ano que vem. O senhor comentou da reação da torcida e como é difícil segurar esse tipo de reação, enfim, e até reação, você falou, eu como dirigente, como torcedor, fiquei, enfim, com toda a situação da arbitragem. Comentou também que o árbitro, ele acaba não sendo punido, né? Ele não vai a julgamento. E aí tem o retorno, como você disse, de torcedores que jogaram coisas no gramado e teve também depois, no finalzinho, toda a arbitragem acabou saindo escoltada, teve a situação do Euriquinho falando algumas palavras para os árbitros. Você acha que isso, de alguma maneira, pode prejudicar o Vasco em todo esse julgamento, em todo esse processo? Primeiro, a gente tem que identificar bem as coisas, né? Coisas. Que coisas? Eu identifiquei 3 coisas. Não. Objetos. Porque, jogaram objetos. Eu joguei 3 coisas. Um chinelinho, um tênis lá, isso foi o que eu identifiquei. E uma latinha. Foi o que eu vi. Isso que eu apto. Aí precisava fazer a coisa, parece que teve uma chuva de meteoritos aqui no gramado. E muito claro, depois do jogo. Isso é outro ponto. O caso do Eurico. Vocês, para diferenciar de mim, fala de Euriquinho.
ele é livre para falar o que ele quiser. Livre. Absolutamente livre para falar o que ele quiser. Eu não sei se você está com certo cuidado para me perguntar isso, e deixa eu te falar. Se eu tivesse ali, e se fosse em outros tempos, eu não sei se eu só falaria, mas chega. Se isso fosse em outros tempos meus, eu agora estou. Mas o caso, quando você, nesse negócio específico, você tem que ver o problema aí entra o lado do torcedor, né? Entra o lado do torcedor. Às vezes o torcedor, ele exagera um pouco, não sei. A grande verdade é a seguinte: eu acho que a reação que aconteceu foi muito mais em função da frustração que causava ao torcedor que veio aqui. Esse aqui é o problema. O torcedor não ficou frustrado com o resultado da partida. Tanto que a grande maioria, para não dizer todos, aplaudiram os jogadores no final do jogo. Agora, é evidente que eles... É como você está naquele jogo da maçã e você já está mordendo a maçã e te arranca a maçã. Ou corta a corda. Então, esse aí é que provoca, às vezes, esse tipo de reação, mas eu já disse o que eu pensava a respeito. Fala. Vamos ver. Vamos ver. Eu já disse que eu vou ao tribunal. O senhor receia algum tipo de punição, jogo de portão fechado, ou de situações semelhantes, os clubes foram punidos? Semelhante, não. Você tem que me contar a situação semelhante. Semelhança é semelhança. Agora, vamos ver a diferença. Vamos ver. Uma coisa é o que ocasiona. Eu procuro... Eu te procuro, vou na tua casa, agrido teu filho, agrido a tua mulher, você reage, e aí você tem que ser o quê? O cara que agrediu o teu filho, que agrediu a tua mulher, esse não tem nada. E você, que reagiu ao cara que estava agredindo, você tem que ser punido. E aí? Só quero que me explique essas coisas. Devidamente explicadas, está tudo certo. Se não tiver explicação, o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas que eu vou ter que demonstrar claramente como é que as coisas aconteceram, isso eu não vou deixar de demonstrar. Ligamento cruzado, o que você quer saber? Não, o Jorginho não renova contrato de ninguém. Isso é a primeira coisa. Claro que está definido. Está definido por nós. Está definido por mim. Ele vai ter o contrato renovado. Não é pelo tempo só dele, mas ele vai ter mais um ano de contrato renovado, com certeza. Porque ele foi... Isso é um tipo de procedimento nosso. Então, eu procedo sempre dessa maneira. Claro, eu só não renovo se ele não quiser renovar, mas que vou renovar, vou. Eu vou propor a renovação, pelo menos pelo período de um ano. Tá? Tá bom? Obrigado a vocês.